Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês em mais uma sexta-feira de estudo do livro Jesus no Lar. Hoje iremos estudar o capítulo 8, que tem como título Príncipe Sensato. Quer dizer, o príncipe equilibrado, o príncipe discreto. E aí vamos ler para a gente entender todo o contexto da história que Jesus contou no culto, do Evangelho no Lar na casa de Pedro, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Cristo. O príncipe sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhe herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico em seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que devia preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis, mais tarde aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quando ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, inteiraram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo a apresentação pessoal, insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveraram em proclamar a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram das serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei, e quando lhe era possível os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu o sólido abrigo, que lhe garantia a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso,
estendeu-lhes as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Eu acho que é uma lição que nos toca tanto, que nos traz tantos ensinamentos numa mesma história, que é bom a gente ver os pontos importantes, os pontos que nos tocam, né, que nos sensibilizam. A primeira coisa que Jesus nos chama a atenção aqui é para o título, que é o príncipe sensato, quer dizer, é o príncipe equilibrado. É aquela pessoa que ela é discrição, mas ela tem equilíbrio, ela tem harmonia interna, para ela tomar as suas decisões e ela toma de forma acertada. No mundo de hoje, está faltando muita sensatez nas pessoas, equilíbrio, harmonia íntima, paz interior. E as pessoas externam o desequilíbrio que elas estão vivendo dentro delas, a perturbação, a irritabilidade que elas estão vivendo dentro delas. Então, assim, Jesus, né, estava conversando com os apóstolos, né, os apóstolos estavam conversando entre si e eles estavam querendo saber qual era a conduta mais aconselhável diante de Deus. Qual o comportamento que era mais aconselhável? Quando Jesus narrou com carinho, ele falou que tinha um rei que ele tinha muitas propriedades. E ele queria que os filhos crescessem, que se elevassem. E ele deu a esses filhos uma herança justa. Ele conduziu esses filhos a um imenso vale e dividiu esse domínio de terras em partes iguais, deu fazendas a esses filhos, né? Um vale rico em que se poderia plantar, poderia se construir casas, abrigos, cuidar, né, daquela terra, daquele pedaço de terra. E aí o que aconteceu? Eles precisavam, então, preservar aquele pedaço de terra e enriquecer aquele pedaço de terra. Na verdade, o pai queria que eles desenvolvessem o trabalho, desenvolvessem a compreensão, o amor, a sabedoria. Deus também quer isso de nós, né? Deus quer que nós desenvolvamos dentro de nós o amor, a compreensão, a sabedoria, o trabalho no bem, e que a gente esteja atento, que a gente desperte e fique atento, vigilante. Então, aqui mostra, né, principalmente, que quais foram os recursos que o rei se utilizou para que os seus filhos pudessem crescer na compreensão, no amor, no trabalho, a educação e o serviço. Deus também se utiliza desses recursos para conosco. A gente tem contato com a educação formal, né, que é nas escolas, nos bancos escolares, na faculdade, e nós também temos contato com a educação de casa, que recebemos dos nossos pais, a educação religiosa, em que aprendemos que o trabalho é digno, que é preciso ter mãos operosas, que mente vazia é a oficina do diabo, que é um ditado antigo, né? E que quem fica parado está perdendo tempo. Então Deus também, né, usa desses recursos para conosco. E aí, assim, só que existe uma questão importante, como existe na nossa vida também. Esse vale, essas fazendas,
elas tinham modificações naturais. Então, ela mantinha um tempo tudo bem, com sol, vento, né, as flores crescendo, as árvores dando frutos, o clima estava ótimo para prosperidade. Mas tinha momentos em que vinha a tempestade. E a tempestade aniquilava, quer dizer, destruía tudo, saía destruindo tudo. Então era preciso que eles fossem precavidos, cuidadosos, tomassem conta, fizessem tudo aquilo que o rei pediu, seguisse, né, os regulamentos, as orientações do rei e, na verdade, fossem cuidadosos para que eles pudessem, na hora da tempestade, eles terem onde se abrigar e não serem levados com a enxurrada. Só que o que acontece? Apenas um teve essa postura. Os outros, eles na verdade deitaram para ver a planície bonita, ficaram discutindo entre eles questões assim que não tinham muita relevância, né? Ficavam falando das leis de solidariedade, da justiça, da defesa, entre eles e as pessoas que seguiam eles, né? Depois eles queriam que as pessoas tivessem comportamentos respeitosos entre si, não seguiam as normas, as regras que o rei tinha orientado. E aí o que aconteceu? Né? Começaram, na verdade, assim, vamos encobrir algumas coisas, vamos ficar discutindo qualquer coisa, né? A gente, ao invés de obedecer e respeitar as orientações do rei, a gente fica bajulando ele, puxando o saco, né? Para que, né, a gente possa seguir. Na verdade, eles faziam tudo menos trabalhar, cuidar daquilo que foi dado a eles, menos crescer enquanto pessoas, né? Eles faziam tudo. Eles começaram a discutir entre eles sobre como é que o rei tinha que ficar. O rei, ele precisava ter o rosto com a brancura do lírio. Aí o outro falava que o rei precisava estar com a pele bronzeada. O outro dizia que ele possuía um corpo gigante. O outro falava que ele era um anjo que precisava ser coroado de estrelas. Então isso nos lembra muito da nossa reencarnação. Nós recebemos essa oportunidade, que pela educação e pelo serviço, nós precisamos ganhar virtudes como a bondade, o amor, a compreensão, o bem. Entretanto, o que acontece? A gente, quando reencarna, com a bênção do esquecimento, que Deus não faz nada errado na sua criação, para que a gente não lembre de coisas difíceis que fizemos para as pessoas, né, ou para coisas. E aí o que acontece? A gente se perde. A gente se distrai, como esses filhos, esses príncipes, filhos do rei. O rei é Deus. Deus nos deu a grande oportunidade de nós virmos para a Terra para crescer, nos educar, nos autoeducar, nos aperfeiçoar e trabalhar no bem. Por mais que a gente acredite que eu vim para a Terra para outras questões, eu não vim para a Terra para isso. Eu vim para a Terra para evoluir como pessoa. E Deus me deu todos os recursos dos quais eu necessito para mim continuar, para mim crescer. Só que aí é mais fácil eu ficar, né, discutindo, olhando a paisagem, né, me perdendo, me distraindo com os vícios, me distraindo com outras questões, com apego às coisas materiais, né? É melhor eu encobrir algumas coisas, né? Que a gente acha que a gente está mentindo, né? A gente vai levando a vida, mas a gente sabe que a gente não esconde nada de Deus nem de Jesus. E mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, como diz o autor de uma música. Então, a gente vai seguindo aí fica numa disputa com outro irmão, querendo impor opinião, pensamento, achando que a minha opinião é melhor. Aí eu acho que eu ficar orando, eu tenho que orar sim, mas eu preciso trabalhar. A fé precisa ser com obras. Eu não tenho que bajular Deus. Eu tenho que ser sincera para com Deus, sincero,
dizer qual é a minha realidade íntima, as minhas fragilidades, as minhas potencialidades, qualidades, para Deus me auxiliar eu vencer essas fragilidades, mas eu preciso trabalhar. Não há outra forma. O trabalho no bem, não existe uma página dentro da doutrina espírita que não fale sobre o trabalho no bem, sobre a caridade, sobre a ajuda ao próximo, sobre solidariedade. Todas as páginas do Emmanuel, do Pentateuco de Luz, das outras obras complementares, falam do trabalho, do auxílio, do trabalho no bem, direcionado para o bem do irmão, dos irmãos, o bem da sociedade. E, consequentemente, eu estou me evoluindo. E aí, aqui fala que houve um filho e que ele estava bem avisado. Porque o que aconteceu? Esses que estavam distraídos, eles ficaram em rixas, em disputas verbais. E aí aconteceu que veio a enxurrada. E veio a tempestade. Aniquilou tudo. Os insetos comeram toda a plantação. Os detritos, a enxurrada desceu do morro. E aí arrebentou com tudo. Então eles perderam. Porque eles perderam tempo, né? Com coisas mesquinhas, pequenas. Estavam tentando se enganar e achavam que estavam enganando o pai também, o rei, mas na verdade estavam perdendo tempo e se prejudicando, prejudicando as pessoas que estavam à volta deles ali, que estavam o seguindo. Já esse filho bem avisado, ele cumpriu com todos os decretos do pai. Quer dizer, precisamos cumprir todas, né, na verdade, viver de acordo com as leis de Deus. Viver de acordo com as orientações divinas, as orientações de Jesus. Ele não esqueceu os conselhos do rei. Nós não podemos esquecer os conselhos de Deus, os conselhos de Jesus. Deus teve tanto cuidado que ele mandou Jesus para a terra para ser o nosso modelo e guia. Para a gente ver como é que a gente precisa seguir. Como a gente precisa sentir, pensar e agir e falar. E aí, ele fala assim que, além disso, ele estendia também essas orientações de Deus para as pessoas que estavam à volta dele. E ele utilizou grande número de horas focado nos ensinamentos de Deus para cumprir com aquilo que ele foi para lá fazer, que era cuidar daquele pedaço de terra, daquela fazenda, construir um abrigo, aquilo que o pai orientou, que o rei orientou. E ele fez. Então ele construiu paz, alegria, segurança, amor em volta dele, porque ele seguiu as orientações do pai. Então é muito importante a gente pensar. Eu estou seguindo as orientações de Deus, de Jesus. Eu conheço o Evangelho, porque se eu não conheço, eu tenho que estudar. Depois vivenciar. Porque senão, eu sei e não faço é a mesma coisa que eu não sei. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E você falar bonito e não fazer também não tem valor nenhum. É preciso a gente modificar a nossa forma de viver, de sentir, de pensar e de viver. Então, aqui fala que, na verdade, Jesus parou por uns instantes, ficou olhando assim aquela sala singela onde estavam os companheiros de trabalho dele, e ele concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Perdemos muito tempo, muito tempo. Queremos fazer críticas, queremos nos opor. Não que não seja necessário, tem momentos que a gente precisa expor a nossa opinião e que nem sempre é a mesma opinião que todas as pessoas. Entretanto, a gente necessita, né, pensar, será que eu não estou perdendo muito tempo em discussões infrutíferas? Em análises infrutíferas? Em coisas que não vão fazer eu evoluir? Será? E aí assim, será que eu não estou perdendo tempo de fazer o bem, ensinar o bem, trabalhar no bem com as minhas próprias forças? Porque foi para isso que eu vim para a Terra. Não foi para ficar perdendo tempo com outras coisas. Com discussões, com imposição de opiniões, com disputas verbais, com bajulações a Deus. Deus não quer bajulação. Deus quer ação.
Deus está vendo quem eu sou aqui na terra e o que eu estou fazendo. Tanto Ele quanto Jesus, quanto a espiritualidade maior. Então que possamos corrigir o nosso caminho enquanto há tempo. Despertar enquanto há tempo. Muita paz para vocês.